Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre Cuba, um país que está concentrado na América Central e representa, uma das grandes Antilhas, dessa área, perfeito? A princípio, nós precisamos lembrar que a área territorial cubana ela é de aproximadamente 110 mil quilômetros, ok? Ela também está entre dois paralelos, como já falamos na aula de América Central, ok? Ela está entre o Trópico de Câncer ao norte e, claro, a linha do Equador ao sul. Então, Cuba faz parte de uma zona intertropical. Cuba faz parte justamente da área da América Central insular, portanto, Cuba é considerado uma ilha. Seu clima é bastante diferenciado, mas existe um predomínio muito grande do clima tropical, perfeito? Então é um clima quente e úmido. O bioma cubano é marcado por florestas e mangues nos litorais, ok, de Cuba, e claro, o seu relevo é bastante diversificado, irregular, onde tem a presença de planícies e montanhas. Já na questão das áreas, da questão da hidrografia, Cuba também tem uma hidrografia um pouco densa, mas limitada, perfeito? Por causa da sua extensão territorial, tudo bem? Nós podemos perceber também que Cuba passou por um processo de formação territorial, assim como o restante da América Central, onde anteriormente nós tínhamos o predomínio de nativos, com a inserção depois do capitalismo. Nós temos também as questões das riquezas naturais que vão chamar a atenção da ocupação do território cubano, as expedições marítimas que vão contribuir para isso e, claro, o próprio sistema de plantation. Entre os principais impactos, nós teremos as desigualdades, a miscigenação racial, perfeito, e claro, infelizmente, a fome, as doenças e a miséria. Tanto é que isso vai contribuir mais tarde para o processo de independência de Cuba e, claro, a Revolução Socialista Cubana. Um fato que nós precisamos entender é que, diante da sua luta pela independência, os Estados Unidos, representado aqui pelo Tio Sam, deu apoio aos cubanos, perfeito? E aí, claro, Cuba deixou de ser uma colônia espanhola e passou a ser um protetorado norte-americano, aumentando ainda mais seus problemas internos, como fome, doenças, misérias, concentração de terras, conflitos agrários. Perfeito? Então o país acabou deixando o velho mundo, representado pelo crocodilo, e passou a ser guiado pelos Estados Unidos, representado pelo Tio Sam. Ok? Nesse contexto, nós precisamos lembrar que, diante do aumento dos problemas cubanos, vai ocorrer a Revolução Socialista Cubana. Anteriormente, nós precisamos lembrar que houve uma dominação espanhola, que vai perdurar entre os anos de 1492 a 1898, ok? Depois desse processo, os Estados Unidos passaram a dominar Cuba, Cuba se tornou um protetorado, isso acabou gerando inúmeras crises até o governo de Fulgêncio Batista, que foi um governo que esteve no poder por um bom tempo, entre os anos de 52 e 1959, governando com os interesses norte-americanos, apesar de ser um presidente cubano. É nesse contexto que vai rolar a Revolução Cubana. É diante das heranças coloniais, como desigualdade, fome, pobreza, concentração de terras, conflitos agrários e, claro, diante do autoritarismo representado pelo Fulgêncio Batista, um jovem rapaz militar chamado Fidel Castro, com auxílio de Ernesto Che Guevara, deu um golpe de Estado. Logo, Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana e assim ocorreu a Revolução Socialista Cubana, e Cuba tornou-se socialista no ano de 1959. Tudo bem? Alguns fatos importantes que você precisa lembrar de Cuba. Cuba foi marcado pelo processo do autoritarismo, a partir desse processo da Revolução Socialista. Cuba ainda passa por um processo do unipartidarismo, ou seja, o reconhecimento de apenas um partido. Entrou em processo de planificação econômica, a economia se tornou fechada e, claro, Fidel Castro fez a reforma agrária. Ok? E claro, houve uma aproximação intensa entre Cuba, e a União Soviética, onde a União Soviética fornecia petróleo a preços baixíssimos para Cuba, para que Cuba pudesse ter uma sustentação econômica, uma folga financeira, para que pudesse continuar financiando e investindo no sistema socialista. Mas essa aproximação com a União Soviética e mais tarde pela questão da crise dos mísseis, que foram mísseis instalados em Cuba,
né, a pedido de Fidel, nós vamos ter um embargo econômico desde 1962, fazendo com que Cuba se tornasse uma economia mais fechada e atrasada. Tudo bem como ainda é hoje, infelizmente. Nesse contexto, nós precisamos lembrar também sobre a questão dos aspectos populacionais cubanos. Hoje a população absoluta de Cuba é de aproximadamente 11,2 milhões de habitantes. A sua densidade também é bastante irregular, né, com aproximadamente 102 habitantes por quilômetro quadrado. A população é predominantemente urbana, em torno de 73% da população cubana vive na cidade. O crescimento da população, né, está passando por um processo de envelhecimento demográfico, ou seja, a população hoje é marcada por uma baixa natalidade, uma baixa mortalidade e, claro, também um baixo crescimento vegetativo. E é nesse contexto que você percebe que Cuba está passando por um processo de envelhecimento. Cuba também é marcado por uma diversidade religiosa em decorrência da religião dos nativos e também do colonizador e também, né, você sabe que nesse contexto você vai ter influência norte-americana. Nós vamos ter o idioma, que é o predomínio do espanhol, haja visto que foram colonizados por espanhóis, e o IDH de Cuba, né, tem um baixíssimo padrão, né, de vida se comparado às economias internacionais. Mas, regionalmente falando, o padrão de vida de Cuba é um pouquinho melhor em relação aos demais países da América Central. Tudo bem? Neste contexto, nós percebemos que o aspecto populacional cubano, né, em alguns momentos eles são positivos, né, em outros momentos eles são negativos, sendo representado ainda por um baixo padrão de vida. Tudo bem? Não esqueçamos que Cuba, né, é uma economia pouco diversificada em virtude do bloqueio econômico desde o ano de 1962, ainda vigente em pleno século XXI. A economia se baseia na produção de produtos agrícolas, ok? Com a extração de minérios, né? Nós temos também, né, o turismo, que se destaca bastante em Cuba. Nós temos a biotecnologia. Cuba, diga-se de passagem, é muito importante na questão da medicina, né, na produção de vacinas e remédios. E claro, ela tem poucos produtos industrializados. Uma observação interessante sobre Cuba. A economia, como já falei, é uma economia, né, exatamente pouco diversificada, tudo bem? Mas que se destaca na produção e exportação de produtos agrícolas, minérios, charutos, cigarros, açúcar, vacinas e remédios. Tudo bem? Logo, Cuba tem uma certa importância para a economia regional da América Central. Tudo bem? Outro fato que nós precisamos lembrar, ainda dentro dos aspectos econômicos, é que Cuba atualmente se baseia na extração de alguns produtos na questão do primário. Extração, né, de cana-de-açúcar, cacau, café, banana, algodão, abacaxi e na produção mineral, né, bauxita, petróleo, em algumas áreas e, claro, na agropecuária. Na questão do secundário, né, a atividade secundária ela é pouco desenvolvida, infelizmente, ainda em decorrência da questão socialista, tudo bem? Nós temos também a relação de perceber que ela tem uma economia atrasada e restrita e, claro, com uma certa dependência de capital externo e de tecnologia externa, haja vista que durante o processo socialista não houve investimento nesses setores, tá bom? Na questão do setor terciário cubano, o comércio e os serviços têm uma grandiosíssima importância, destacando os serviços de saúde, a exportação de vacinas e, claro, também a questão do turismo. Contudo, não esqueça, Cuba tem apresentado inúmeros problemas internos, então nós precisamos lembrar das atualidades de Cuba, ok? Nesse contexto, dentro da questão da atualidade de Cuba, não esqueça, Cuba é uma ilha riquíssima em cultura, belezas naturais, com uma população bastante diversificada, uma economia planificada, mas tem inúmeros desafios. E quais são os desafios cubanos atualmente? Entre os principais desafios cubanos, nós temos o processo de estatização, né? Essa estatização, né, ainda marcada no unipartidarismo, né? Ainda tem o bloqueio econômico desde a década de 60, mais precisamente em 1962, logo isso lhe garante uma baixíssima produtividade. Ela tem uma limitação nas trocas comerciais, haja vista que não pode comprar de alguns países e vender para outros países. Tem uma forte emigração clandestina para os Estados Unidos, afinal os cubanos não aguentam mais estar nesse sistema socialista, haja vista que é um socialismo autoritário, ditador, né, e com bastante censura. Logo, existe uma forte emigração, ou seja, saída clandestina para os Estados Unidos,
que é um país onde se acredita melhorar de vida, logo você percebe um aumento constante de problemas socioeconômicos. É nesse contexto que Cuba, tem a necessidade de fazer reformas sociais e políticas, haja vista que após virar socialista se tornou muito mais atrasada e os seus problemas marcados pela herança colonial se tornaram muito mais fortes, fazendo com que o cubano possa ter, em alguns momentos, péssimas condições de vida. Perfeito? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.